Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou aqui essa noite para compartilhar uma passagem bíblica com os irmãos e no final eu vou estar cantando um hino. Eu sei que eu não tenho o dom assim do canto e tudo, mas o que vale é a intenção. É que se você está passando, se você ou alguém da sua família está passando por esse momento difícil, que é passando por alguma doença, que você possa meditar nessa palavra e crer de todo o coração que Deus é poderoso e Ele pode reverter qualquer situação, pois Ele é o médico dos médicos. A passagem que eu vou ler, ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, é Marcos capítulo 5 e começa a partir do versículo 25, que diz assim: Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Então aqui o que a passagem diz, né? Que essa mulher, ela confiou, durante 12 anos da vida dela, ela confiou em médicos, né? A Bíblia não está dizendo aqui nessa passagem, mas eu creio que ela deveria ter alguma religião, alguém deveria ter ido lá, orado por ela, ter feito, entendeu? Não sei, a gente não sabe, né, o que se passa, porque a Bíblia ali, ela meio que ela é resumida, né? É uma história resumida, mas o que eu posso dizer para aqueles que estão passando por essa necessidade, que não precisa, né, e um padre lá na sua casa orar e fazer com que você seja curado, não precisa que um pastor vá lá na sua casa para que você seja curado, nem um diácono, não precisa que seja o que seja, qual for a posição da pessoa na igreja, ou até mesmo um membro comum. Aqui a gente viu que a própria mulher que estava doente, ela creu em Jesus, que apenas tocando na capa dele ela ia ser salva, né? Se você crê, né, de todo o coração, que simplesmente pedindo em oração que vai ser curado, que vai ser salvo, né, Deus pode salvar. Várias passagens na Bíblia, Jesus deixa bem claro que se a nossa fé fosse do tamanho de uma ervilha, a gente poderia fazer com que uma montanha se levantasse de um lugar e fosse para outro lugar. Então as coisas às vezes não acontecem porque a gente tem pouca fé, né? Então que essa passagem ela toca no coração de cada um que vai escutar, e que ela traga alívio nesse momento, né, para os
familiares, por aquelas pessoas que estão passando por isso. Essa passagem aqui para mim é muito especial, porque uma vez uma sobrinha minha estava doente e os médicos mandaram toda a família ir no hospital porque aquele dia ia ser o último dia dela, que a gente tinha que se despedir dela, que no outro dia ela não estaria lá. E eu levei a minha Bíblia e ela mesmo desacordada, eu li essa história para ela no ouvido dela. Ela estava com os aparelhos tudo, e eu li essa história para ela, e no final eu falei para ela no ouvido dela: se tu crer e tu pedir mesmo dormindo aí, eu sei que tu está me escutando, se tu crer de todo o teu coração e pedir a Deus, orar a Deus, Ele pode te curar, Ele vai fazer com que tu viva mais tempo. E quando eu falei isso aí, a minha sobrinha abriu o olho e ela falou: então também ora. Então, assim, irmãos, a gente, primeiramente, para a gente ser curado, ser salvo, a gente tem que ter fé em Deus, tem que ter fé que Deus Ele é poderoso, e o mesmo Deus que a gente segue é o Deus lá dos apóstolos, dos profetas. Ele é todo poderoso, e Ele vai ser poderoso para todo sempre. E outra lição que a gente pode tirar é também que sim, a oração intercessória, ela tem muito valor, né? A gente está unido, orando sem cessar, pelos irmãos da igreja, pelos nossos amigos, né? A gente está fazendo de tudo para que, a nossa parte pelo menos, para que Deus escute a nossa oração, para que todos eles sejam curados, né? Mas a pessoa que está passando por isso, os familiares que estão passando por isso, as pessoas precisam, né, cair de joelho e pedir também, né? Então esse hino que eu vou cantar agora, mesmo que eu não tenha o dom assim de cantar, mas eu vou cantar porque ele é um hino muito bonito, e ele fala sobre isso aí, que o melhor lugar do mundo é os pés do Salvador, é ali na oração. Não tem lugar melhor que aquilo ali, porque a gente está conversando com o nosso Pai. Olha o privilégio que a gente tem de estar conversando assim com Deus, não tem explicação, né? Então vamos lá, deixa eu botar aqui.
por todos os pedidos de orações, por aqueles nossos irmãos que estão enfermos, que não estão se sentindo bem, Senhor Deus, outros que estão lutando contra o câncer. Sabemos, Senhor Deus, que com apenas uma palavra, Senhor, tudo isso pode sumir do corpo de cada um dessas pessoas, Senhor Deus. A gente crê que o Senhor é poderoso e que o Senhor é misericordioso. Então pedimos, Senhor Deus, que o Senhor faça com que essas pessoas alcancem a cura, Pai, para que aquelas pessoas que ainda não creem em Ti, Senhor Deus, elas possam glorificar o Teu santo nome, Senhor, e que elas possam se converter dos caminhos que estão seguindo agora, dessas ilusões que o mundo traz, Senhor Deus, e que elas possam ver que o melhor lugar do mundo sempre foi e sempre será aos pés do Salvador. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.